Olá, meu nome é Fernando José e eu estou aqui representando a minha equipe, onde irei falar sobre a diferença do ato obsceno e o crime escrito ou objeto obsceno, que estão previstos no artigo 233 e 234 do Código Penal. Podemos observar que no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual, nós ingressamos aqui nos crimes do capítulo que se trata e o que tange ao pudor público, ou seja, ultrajar, que é afrontar, é insultar e ofender. O pudor e o sentimento de vergonha. Portanto, quando falamos que ultraje ao poder público, estamos falando evidentemente de condutas que causam uma espécie de constrangimento àqueles que assistem e no sentido de causar vergonha. No artigo 233, ele discorre que praticar o ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Então nós conseguimos extrair dessa a interpretação de ser um ato de comportamento corporal com a conotação sexual e a sua idoneidade. Podemos citar ainda alguns exemplos típicos, como a masturbação em praça pública, exibição de genitália e quando ouvimos com frequência, quando passa no jornal, na TV, homem é visto andando pelado pela rua. Podemos configurar então como um ato obsceno, onde são crimes dolosos, sem elementos subjetivos especiais, ou seja, basta praticar o ato obsceno que o crime está caracterizado no ponto de vista do elemento subjetivo. A pena desse crime do artigo 233 é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Portanto, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Já o crime escrito ou objeto obsceno do artigo 234, que é o último crime contra a dignidade sexual no âmbito dos crimes contra o que tange o pudor público, nesse âmbito dos crimes é importante salientar que aqui estamos tratando de condutas ofensivas, condutas que insultam o pudor, que é o sentimento de vergonha, como eu disse antes. Mas a diferença aqui é que ele fala publicamente, no sentido de uma coletividade. De modo que tanto o artigo 233 quanto o artigo 234 trazemos aqui para nós o crime que é muito vago, ou seja, o sujeito passivo é a coletividade. Nesse caso específico do artigo 234, embora nós tenhamos como ponto central o objeto obsceno, é importante observar que lá no artigo 233 nós temos o ato obsceno, que agora nós tratamos de escrito ou objeto obsceno. Nós tratamos de um crime doloso, mas onde o dolo ele é associado a uma finalidade específica, onde se revela no artigo 234, abre aspas, fazer importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição e exposição pública, fecha aspas. Mas por que, Fernando? Partimos aí então para o objeto material desse artigo, onde diz, abre aspas, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, fecha aspas. Podemos exemplificar o sex shop, revistas pornográficas, filmes eróticos ou até livros com histórias mais intensas, com cenas de sexo. Essa é uma figura típica que a doutrina defende, mas que nós entendemos que ela deveria, por exemplo, ser abolida, uma vez que nós não estamos tratando de pessoas menores de 18 anos, e sim maiores de 18 anos. Aqui nós não estamos citando crianças e adolescentes, que tem o seu regramento específico, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e lá deve se tratar dessas questões. Então, os exemplos que citamos aqui, estendendo até para contos eróticos, elas se caracterizam como um tipo escrito obsceno. Esse tipo penal, nós acreditamos que padece de inconstitucionalidade flagrante, seja porque a ideia do que é obsceno ela é muito abstrata e ofenderia a tipicidade escrita, ou seja, na prática ela não haverá tipicidade material, porque quando tratamos de pessoas maiores de 18 anos, elas podem ter acesso ou não do que se refere ao legislador do artigo 34. E a pena desse crime, do artigo 234, é de detenção de 6 meses, 2 anos ou multa, ou seja, ela é uma infração penal de menor potencial ofensivo.